Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos mais uma vez ao estudo de O Livro dos Espíritos. Bem, eu já estou aqui com o Livro dos Espíritos, vamos iniciar aqui o segundo livro, que na verdade é o mesmo livro, né? É só uma referência lá no título, O Mundo Espírita ou dos Espíritos, tá? E vamos começar, tem vários títulos, a origem e natureza dos espíritos, mundo normal, primitivo, forma e ubiquidade dos espíritos, perispírito, diferentes ordens de espíritos, escala espírita, evolução dos espíritos e anjos e demônios. Vamos, nessa parte, nesse vídeo, começar em origem e natureza dos espíritos. Não esquecendo que quem não tiver um livro dos espíritos pode conseguir facilmente em qualquer centro espírita, às vezes são doados, às vezes você precisa comprar, tem também em livrarias e costumam ser preços bem pequenos, que variam de R$10 até mais, dependendo do tipo de edição, tá? Mas quem não puder ou não quiser ou não encontrar para comprar, pode, né, através do link que tem na descrição do vídeo, encontrar no site da FEB, da Federação Espírita Brasileira, e você pode baixar o Livro dos Espíritos gratuitamente, tá? No site da FEB. Tá o link aí na descrição do vídeo. Bem, vamos lá na questão 76 de O Livro dos Espíritos. Não esquecendo, nossa referência sempre são os números das questões. Número 76. Kardec pergunta aos espíritos: que definição se pode dar dos espíritos? E eles respondem: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Tá? Então, ele define, povoam o universo fora do mundo material, o mundo que nós conhecemos, visualizamos aqui, né? E eles são os seres inteligentes, são aqueles que guardam o raciocínio, a capacidade de memória, né, de inteligência, de definir as coisas. E tem uma nota de Kardec aqui, no vocábulo espírito, o vocábulo espírito, a palavra espírito, né, é empregado aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. Ele está falando, o elemento é uma outra coisa, né? Mas o espírito é a palavra usada no livro para a gente identificar essa individualidade, ou seres extracorpóreos. Tem pessoas que chamam de consciências extracorpóreas, consciências universais, existem diversas formas de se relacionar, de se falar a palavra espírito. E é tudo a mesma coisa, gente. Então vamos lá na questão 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou seriam apenas emanações ou porções da divindade e chamados por essa razão filhos de Deus? Então vejam, nós temos que entender a pergunta, né? Ele está perguntando, são seres diferentes da divindade, né? Que estão separados da divindade, ou são uma espécie de projeção de Deus, ou um pedaço retirado de Deus, né, da divindade? E aí os espíritos respondem: meu Deus. Às vezes os espíritos ficavam meio assim, poxa, Kardec, né? Então eles respondem: meu Deus, são sua obra absolutamente como um homem faz uma máquina. Essa máquina é obra do homem e não ele mesmo. Ou seja, se um homem fabrica uma máquina, ela não pode ser o homem. E também não é um pedaço do homem, ela é uma máquina, é algo fabricado. Mas em se tratando de Deus, Ele nos cria, nós não somos um pedaço dele, mas somos filhos de Deus. E ele complementa aqui: sabes que quando o homem faz uma coisa bela, útil, ele a chama sua filha, sua criação. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos filhos de Deus, uma vez que somos sua obra. Questão número 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Olha, Kardec era persistente. Ele já entendeu que era filho de Deus. Ele está perguntando se sempre existiram, né? E os espíritos respondem: se os espíritos não tivessem princípio, seriam iguais a Deus, ao passo que eles são sua criação e submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade e isso é incontestável, mas saber quando e como nos criou, não o sabemos. Olha só, que o próprio Espírito que responde Kardec,
Ele disse aqui, ó, saber quando e como nos criou, não o sabemos. Porque às vezes a gente vê teorias, às vezes até gente do espiritualismo ou até da doutrina espírita, de repente indo para uma outra vertente, dizendo, olha, os espíritos foram criados assim, são criados a partir dessa data. O próprio espírito que falou com Kardec disse aqui, ó, não sabemos, ó, nem como criou, nem quando criou. Isso é uma coisa que só Deus sabe. E ele continua, podes dizer que não tivemos princípio sem entenderes com isso, que sendo Deus eterno, tem criado sem descanso. Mas quando e como ele criou cada um de nós, digo-te ainda, ninguém o sabe. Aí é que está o mistério. Então, olha como o Espírito finalizou. Então, quando alguém vier com uma teoria, olha, os Espíritos foram criados assim, segundo Deus na doutrina espírita, não. Eles sim, foram criados simples e ignorantes, mas a forma como foram criados, né, quando foram criados, isso os Espíritos não informam e nem Kardec ensaiou. Questão número 79. Visto que existem dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material? Ele está fazendo uma comparação, né? E os espíritos respondem, evidentemente, os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. Então ele fala aqui, tanto da matéria como do espírito, tá? São coisas distintas, mas cada um tem uma individualização e principalmente em se tratando do princípio inteligente, tá? Que é aquele que criou a individualização do espírito, o eu. Quando cada um de vocês fala, eu sou fulano de tal, você é uma individualização, tá? do princípio inteligente. Questão número 80. A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? Pergunta bem simples, bem direta, né? Deus está sempre criando espíritos ou só ocorreu lá atrás, biblicamente, né, quando se fala? E aqui os espíritos respondem diretamente e muito afirmativamente, né? É permanente, quer dizer, Deus não cessou jamais de criar, ou seja, Deus criou, continuou criando, ainda cria, ainda vai criar espíritos, né, por todas as eras. É claro que esses espíritos nascem em escalas diferentes, como a gente viu lá atrás, né, que os espíritos nascem simples e ignorantes e eles vão progredindo para alcançar a racionalidade, a inteligência e tudo mais. Questão número 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Olha só, a gente já entendeu pelas outras questões, mas Kardec perguntava de diversas formas, porque ele era científico, ele era pesquisador, né? Então ele queria entender. E os espíritos respondem, Deus os cria como a todas as outras criaturas e pela sua vontade, mas, ainda uma vez, a origem deles é mistério, tá? Então vejam que ficou bem afirmado, que a criação é de Deus, tá? E não dá para um espírito nascer de outro espírito, tá? A criação sempre é de Deus. Na questão 82 ele pergunta, é exato dizer-se que os espíritos são imateriais, ou seja, não são feitos de matéria? E ele dá a seguinte resposta, como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação? E com uma linguagem insuficiente? Pode um cego de nascimento definir a luz? Imaterial não é o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo o espírito uma criação, deve ser alguma coisa. O espírito é alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Então vejam, quando eles falam aqui que o espírito não é matéria, como a gente fala, né? O espírito é imaterial. Ele é uma matéria, ele é algum tipo de matéria, como ele diz aqui, ó, é matéria quintessenciada, né? Só que vejam, o que para um espírito do outro lado é considerado matéria, para nós é imaterial, porque ele está em outra dimensão, em outro padrão de vibração. Então, para nós, aqui, se eu mostrar esse livro aqui, no plano espiritual, né? Eu estou lá no plano espiritual segurando um livro. Para mim, né? No plano espiritual, esse livro
ele é matéria, eu estou pegando ele, eu posso tocar ele. Mas esse livro que está lá no plano espiritual, eu não posso tocá-lo, porque eu estou em outro padrão vibratório da matéria. Então vejam, é diferente. Tudo é matéria de alguma forma, mas porém em dimensões diferentes, em padrões vibracionais diferentes, tá? Então é difícil, até porque quando a gente fala assim que é matéria, parece que, então não é do mundo dos espíritos, né? É matéria. Mas são diversas formas de matéria em padrões vibracionais diferentes. E existem em padrões muito mais altos que até os espíritos que estão próximos da nossa dimensão não conseguem enxergar nem tocar. Então vejam, é totalmente diferente. E ao mesmo tempo, essa matéria do plano espiritual, de planos superiores e do nosso plano podem estar coexistindo no mesmo lugar em padrões vibracionais diferentes. Vejam como é complicado e ao mesmo tempo é muito interessante, porque a gente aprende na física, né, que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar, desde que, né, aí vem a parte espiritual, desde que não estejam na mesma dimensão, né? Kardec faz uma consideração à questão 82 aqui. Dizemos que os espíritos são imateriais porque sua essência difere de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Uma comunidade de cegos não teria termos para definir a luz e seus efeitos. Um cego de nascença crê possuir as percepções pelo ouvido, o odor, o gosto e o tato. Ele não compreende as ideias que lhe dariam o sentido que lhe falta. Da mesma forma, com relação à essência dos seres sobre-humanos, somos verdadeiros cegos. Não os podemos definir senão por comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da nossa imaginação. Então vejam, da mesma forma que Deus não poderia mandar uma mensagem específica lá no tempo de Moisés e dizer, olha, vocês são feitos de partículas, de vibrações, o povo daquela época não entenderia, não compreenderia. Eles eram mais bárbaros, eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje, não tinham desenvolvido o pensamento como nós desenvolvemos hoje. Então eles tinham um outro padrão de visão. Hoje nós temos um padrão, porém ainda não conseguimos alcançar certos patamares de entendimento. Assim como ele compara aqui, né? Que por exemplo, um cego, ele não pode opinar sobre uma coisa se uma coisa é azul ou é vermelha, né? Ou quais seriam as qualidades da cor vermelha com o que se pareceria a cor vermelha, né? Vamos à questão 83. Os espíritos têm fim? Compreende-se que o princípio de onde eles emanam seja eterno. Mas o que perguntamos é se sua individualidade tem um termo, e se num tempo dado mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e não retorna à massa de onde saiu, como ocorre com os corpos materiais. É difícil conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Então ele está perguntando aqui, né? Será que os espíritos morrem? E se morrem, vão para onde? Eles voltam para Deus? Né? Esse espírito que morre, porque ele diz aqui, não dá para entender muito bem uma coisa que começa, mas não acaba. Vejam, mais uma vez, percepção humana, né? A gente entender que uma coisa pode começar e essa coisa deve ter o fim, mas para o plano espiritual existem coisas que são criadas e são eternas e isso é o espírito, né? E aqui a resposta: existem coisas que não compreendeis porque a vossa inteligência é limitada. E isso não é uma razão para que rejeiteis. A criança não compreende tudo que o seu pai compreende, nem o ignorante tudo o que o sábio compreende. Dissemos que a existência do espírito não tem fim, e é tudo que podemos dizer por enquanto. Então ele fez uma comparação muito simples com o pai e o filho. Nem tudo o pai explica para o filho quando ele é criança. Então ele tem que alcançar mais compreensão, mais inteligência para entender tudo. E à medida que ele cresce, o pai vai ensinando. E assim acontece com a humanidade, né? À medida que nós evoluímos, nós vamos descobrindo mais, nós vamos tendo mais respostas da espiritualidade. Então, meus amigos, é isso que tínhamos aqui para esse estudo de O Livro dos Espíritos. No próximo estudo vamos continuar aqui no mundo normal primitivo na questão 84. Até lá, muito obrigado.